Olá, tudo bem com você? Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso PrefCast, que é o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Por aqui você fica sabendo das novidades, de tudo que acontece na cidade. E a gente já aproveita, logo de cara, como sempre, né? Já peço para você deixar o seu like aqui pra gente, né? Você sabe para que funciona, né? O YouTube vai entender que a nossa live deve ser recomendada para mais e mais cidadãos, quanto mais likes nós tivermos. Então, eu conto com o seu joinha, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre obras e para isso a gente tem a presença aqui do secretário de Obras, Israel Sestari. Olá, secretário, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao PrefCast. Tudo bem, é um prazer estarmos juntos aqui. Secretário, quando se fala em obras em Rio Preto, tem um comentário que a gente lê, um negócio que a gente ouve muito, é que assim, a prefeitura só faz obras nas áreas mais nobres da cidade. Hoje eu vou perguntar isso para o secretário de Obras. As obras realmente têm uma concentração, igual as pessoas falam, na região sul, perto dos grandes condomínios, ou todas as regiões têm o olhar da Secretaria de Obras? Na realidade, o prefeito Edinho costuma falar o seguinte, que ele governa para a cidade toda, como um todo. E essas obras estão espalhadas realmente na cidade como um todo, né? Não tem falar eu priorizo esse lugar ou priorizo aquele lugar. Estamos em todos os locais. É óbvio que você tem locais onde a cidade toda passa, onde a cidade toda frequenta. E, obviamente, o lugar tem uma maior visibilidade. E aí as pessoas têm a impressão que só ali é que funciona o negócio, né? Então, por exemplo, a represa municipal. Represa municipal é um cartão postal. Quando vem uma visita na sua casa, um amigo que vem de fora, vamos lá conhecer a represa, o Parque da Represa, vamos andar lá. Então, assim, é um ponto de referência para a cidade como um todo, né? Mas a visão da cidade, ela é global, ela é geral. Então, se você olhar, por exemplo, região norte, ela tem obra, tem muita obra, né? Região sul, região leste, região oeste, todas as regiões têm obra. Então, por exemplo, o hospital municipal, onde nós escolhemos fazer o hospital municipal? Primeiro, levou-se em consideração a questão do acesso. Então, ele teria que estar localizado no anel viário, né? Porque uma ambulância, para sair de um ponto da cidade, ela teria que chegar até o hospital sem cruzar a cidade. E isso o anel viário permite. Então, escolheu-se a região norte. Mas por que ele está na região norte? Porque é a região mais populosa de Rio Preto. Então, entendeu? Depende a obra, o que você tem um local que necessita mais dessa obra. Então, se a Secretaria da Educação vai fazer uma escola, ou a saúde vai fazer uma unidade básica de saúde, você precisa verificar onde é que a população é melhor atendida colocando essa UBS. Então, existem critérios para isso, né? Agora, que as obras estão distribuídas na cidade como um todo, estão. Fala mais um pouquinho sobre essas obras da região norte, secretário, para quem eventualmente ainda tem essa impressão e não sabe exatamente o que está sendo feito lá. Lá nós temos, por exemplo, na área de esportes, nós fizemos reforma no Pinheirinho, nós estamos fazendo uma reforma enorme lá no Centro Esportivo do Eldorado. Nós iniciamos essas reformas no Centro Esportivo do Eldorado na terceira gestão agora do prefeito Edinho, com as arquibancadas, né? Com a pista de atletismo, que é uma das pistas únicas no Brasil. Você pode ter competições aqui a nível nacional. E agora estamos realizando as reformas da outra parte do complexo, para deixar ele inteirinho. O complexo é enorme. Ele pega, se você for ver, quase 2 quadras em tamanho, né? É uma coisa muito grande. Então, ele está sendo todo reformado. As 7 quadras. Nós estamos fazendo, por exemplo, que era uma reivindicação antiga ali no Piedadinha. Estamos revitalizando. Inclusive, a escola que capitaneou todo esse processo, esse pedido, ganhou um prêmio agora, recentemente, pela
atividade na questão ambiental que ela está realizando, junto à Piedadinha. E a prefeitura é parceira nesse projeto. Então, assim, a região norte, ela tem muito. Você pega o viaduto Yolanda, que era um ponto crucial ali, você não cruzava a Avenida Mirassolândia. E hoje você cruza com tranquilidade, né? Você tem viadutos, então é muita obra que está se fazendo, e a região norte ela é muito contemplada. Secretário, você citou na resposta aí, falando do Hospital da Região Norte, né? Citou a questão do anel viário, né? É um dos setores que tem recebido muita atenção, essa questão dos acessos, interligações, e o anel viário deu visibilidade a esse trabalho. O que mais que a gente tem nessa área? O anel viário é uma obra importante, mas existem outras obras também nesta mesma linha de interligações? Por exemplo, o anel viário, ele permitiu que a cidade toda ficasse ligada, né? Então, nós tínhamos 22 quilômetros de vias desse anel viário pronto e faltavam outros 13 quilômetros. Só que esses 13 quilômetros, eles iam sendo prorrogados, a execução deles, por gestões e gestões. Por quê? Era o local mais difícil de você fazer obra. Era baixada, era brejo, você tinha que ter licenciamentos ambientais pesados para você fazer, né? Então, foi uma coisa que o prefeito Edinho encarou de frente. Não, eu vou fazer para interligar tudo isso daí. E a hora que você põe o anel viário, com as desapropriações, com tudo que foi feito, nós temos ponte lá no anel viário que tem quase 100 metros de comprimento, quase um quarteirão de comprimento, que é uma ponte. É uma extensão razoável. Considerável, né? sim. Considerável, né? Para você fazer numa cidade. Quando você pensa em termos de estado, de governo federal, é uma coisa, mas o município... Você vê dentro da cidade, né? Na área urbana da cidade, realmente é uma obra bastante grande. Então, ali no anel viário foi envolvido quase 80 milhões, né? 60 e tantos milhões em obra, realmente, e mais as desapropriações todas que você tem que fazer, porque quem está de fora fala, abriu aqui. Não, esse abriu aqui demanda você desapropriar a área, aí você tem que negociar com o proprietário da área. Normalmente ele não aceita o valor, você tem que fazer a peritagem, entrar judicialmente, o juiz tem que autorizar, você tem que rever, é complicadíssimo, né? Então, todas essas obras aí, elas vão dando uma mobilidade melhor na cidade. Então, por exemplo, ali na ponte do Jardim Solidariedade, né? Tinha o parque ali, o Jardim Nunes, e você não cruzava aquelas duas regiões. Você não acessava a cidade, você tinha que dar uma volta muito grande. Hoje a ponte já está quase pronta, o pessoal já está até usando lá, não foi inaugurada ainda, mas já tem gente transitando por ela. Transitando ali, que não pode ainda, mas já está transitando, né? Que é uma obra ali importantíssima. Nós vamos agora, por exemplo, ali no Brejo Alegre, existe uma passagem que é muito estreita na ferrovia, e ela vai ser alargada. E aí fala assim, não, vai alargar, é uma coisa fácil. Não, não é fácil. Você tem que fazer essas aprovações junto à concessionária da ferrovia, a Rumo, como nós fizemos na Isidoro Pupim. A Isidoro Pupim, ela liga o distrito industrial lá no anel viário, né? Então você são essas ligações que vai interligando esse anel viário em todos os bairros da cidade. Então não é só o grande anel, você tem todas essas interligações. E aí, quando você vai fazendo essas interligações, você começa a utilizar vias que não eram utilizadas. E aí você precisa recapear. Muitas vezes duplicar, recapear. Você vê, por exemplo, em termos de recapeamento, nessas duas gestões últimas aqui do prefeito Edinho, Rio Preto bateu recorde em investimento em recapeamento, porque só se fazia o tapa-buraco. Hoje a gente está fazendo
preventivo mesmo, que é recapear, é olhar para você dar uma sobrevida bem maior naquele pavimento. E aí vai sair mais barato, né? Só que aí o grande problema é o investimento que você tem que fazer. Mas por que não fez isso antes? Porque demanda um investimento muito grande. E agora foi possível, tanto nessas 2 últimas gestões dele, por causa daqueles financiamentos que nós fizemos junto ao governo federal, né? E em 2017, na primeira, que é a terceira gestão, 200 milhões, e agora, 2021, mais 300 milhões. Então, são 500 milhões investidos em obra nessas 2 últimas gestões. E a prefeitura não tem esse recurso para falar, eu vou pegar 500 milhões e vou investir. É importante isso para que as pessoas saibam, porque muita gente fala assim, mas pegou dinheiro emprestado, onde está esse dinheiro? Todas essas obras grandiosas demandam investimento e essa foi uma fonte muito importante de recurso. Muito importante. Né? E aí você vê o quê, por exemplo? Isso aí gera muito trabalho. O prefeito anda na cidade e passa nas obras, e os trabalhadores das obras falam assim, prefeito, nunca deixa de fazer obra, porque a gente tem emprego por causa disso, né? E isso aí entra, as empresas que estão fazendo, estão comprando material aqui em Rio Preto, estão pagando imposto aqui em Rio Preto, estão recolhendo, estão dando emprego. Levando desenvolvimento para aquela região, né? Valorizando os imóveis próximos. Porque, por exemplo, você pega antes do anel viário e depois do anel viário, as construtoras todas passaram a investir nessas áreas, porque as áreas foram valorizadas, elas não tinham acesso, você não conseguia chegar nelas. Hoje, uma área lá triplicou de preço, porque você pode agora edificar, você pode fazer habitação multifamiliar, você pode fazer conjuntos habitacionais, né? Comércio, porque vira uma via de tráfego muito intenso. Então, isso aí gera muito recurso. Áreas que estavam paradas, ociosas, passam a ter rendimento. Secretário, a gente está falando de grandes obras e, normalmente, quando o tema é obras públicas, é o que vem primeiro na mente das pessoas, né? Mas a gente tem outras realizações que já não aparecem tanto, mas tem muita importância também, como, por exemplo, a questão da iluminação em LED, que vem sendo instalada em vários pontos da cidade. Quais as principais vantagens desse tipo de iluminação? Nós temos 2 vantagens básicas ali. Uma, que é o tipo de iluminação, que ela ilumina melhor, né? Você tem uma qualidade de iluminação melhor. E a segunda é a economia, porque você tem uma boa eficiência por um custo baixo, entendeu? Então, isso aí faz com que, em pouco tempo, recupere o investimento. Isso que é muito importante, né? As pessoas falam, mas é só por causa de beleza? Não. Você está melhorando a qualidade da iluminação, trazendo mais segurança, porque quando você fala numa iluminação melhor, você está melhorando a segurança das vias, dos locais, de quem passa por ali, né? E, aliado a isso, nós estamos fazendo também, que acreditamos que para o Natal deve estar pronto, a iluminação ornamental de alguns viadutos e pontes, por exemplo, o viaduto Jordão Reis, a ponte estaiada, aquela passarela da represa que foi feita nova. Nós vamos criar ali uma iluminação que você consegue, por computador, controlar que cor que você quer pôr. Então, por exemplo, outubro rosa, você vai lá e joga as cores rosa. Fica a iluminação temática. Exatamente. Então, Natal vai ser verde, vermelha, branca, entendeu? Você dá o tom da época, o tom da festividade, o tom da comemoração, né? Isso aí dá uma alegria para a cidade, porque você passa e com certeza isso vai chamar atenção, o munícipe vai falar, nossa, que bonito, né? Enche os olhos. Rio Preto se orgulha de falar que é uma cidade bonita, mas isso demanda investimento também, né? A beleza não brota, ela é fruto de investimento também, né? É igual quando você vê uma artista bonita na televisão, né? Tem muito dinheiro por trás, né? Tem o cabeleireiro, tem o creme caro. Tem plástica, tem botox. Tem botox. E vai colocando. Isso demanda,
né? Então, para a cidade ficar bonita, demanda investimento. Secretário, obras também têm projetos que ajudam a conservar, resgatar a história do nosso município, né? Como é que foi feito, como foi feito no Mercadão de Rio Preto? Quais são os desafios desse projeto? Porque a gente está falando de prédios históricos, né? Que não é só chegar lá e reformar, tem todo um contexto que envolve, por exemplo, a reforma de um prédio histórico, como foi o Mercadão. Primeiro que esses prédios históricos, eles são tombados pelo patrimônio público municipal, né? E alguns pelo estadual. Por exemplo, a Swift, ela é tombada pelo patrimônio estadual. Aí é mais difícil ainda, porque tudo você depende de aprovação do CONDEFA estadual. Então, quando foi se pensar no Mercadão, por exemplo, nós contratamos um profissional, tanto no Mercadão, quanto na ferroviária, quanto na prefeitura, que nós estamos fazendo intervenções em todos esses prédios, na rodoviária, que são prédios da década de 50, da década de 60, né, da década de 40, que, como você disse, não é simplesmente chega lá e brum, começa a quebrar, refazer. Não, você tem que fazer um estudo histórico da obra. O que você vai poder fazer? Quais são as intervenções que não vão chocar, né? Agora aqui não tem jeito de fazer, tem que realmente demolir. Bom, então aí os técnicos dessa área, eles têm uma técnica que você tirou aquilo que não tinha jeito de conservar, de restaurar, então você tem que colocar um elemento que, como se fosse assim, aparece que ele é novo. Você não vai fazer uma cópia de uma coisa, entendeu? Porque aí acaba ficando feio, aí acaba ficando compromete fora. A estética, compromete, né? A arquitetura, né? Tudo isso. Então, por exemplo, para dar um exemplo, você vai tirar um pilar, por exemplo, que é original ali, mas que não tinha jeito, você tem que reforçar ele, fazer um pilar. Então, você joga, por exemplo, um pilar metálico e pinta ele de vermelho, por exemplo. Uma exposição, estou dando um exemplo. Você realçou aquilo lá e quem passa, olha, fala, isso aí é um elemento que não fazia parte do projeto original. Mas ele te dá esse tom, você entendeu? Você pega isso aí. Então, quando foi fazer o Mercadão, essa reforma, foi tudo isso pensado. Por exemplo, o piso, você vê, era ladrilho hidráulico. Só que não tinha mais aquele ladrilho daquela época. Mas a gente encontrou uma fábrica que faz esse ladrilho também manual e compramos esse ladrilho. Então, você entra lá, você remete àquele tempo inicial, aquela época inicial da construção dele. Entendeu? Então, no mercado, por exemplo, uma obra dificílima, porque os permissionários não quiseram sair. Então, você imagina o que é você fazer uma obra daquela, que colocamos ar-condicionado, que refizemos o telhado inteirinho, porque chovia dentro, então teve que arrancar telhado com eles lá dentro. Imagina o que é fazer isso. As pessoas têm uma base de, vai pintar uma casa, vai pintar um cômodo da casa, o trabalho que já dá, né? Imagine um mercado municipal. Com aquela quantidade de permissionários, de bancas e de pastelaria que mexe com a alimentação. Então, você imagina o que você está mexendo com a alimentação e o pedreiro rebentando a parede. Aí reclama que tem a poeira. Bom, mas não tem como você fazer reforma, né? Então, assim, foi uma obra que ela atrasou por todos esses problemas que nós tivemos, né? Diferentemente da rodoviária, por exemplo, que está dando para fazer porque teve um incêndio e ela foi evacuada, né? Ferroviária, mesma coisa, ela não tinha ninguém lá. Então, é uma obra mais fácil de você fazer, porque o restauro, ele é difícil. Então, por exemplo, na parte do LED, por exemplo, nós estamos fazendo em todos esses prédios uma iluminação ornamental, como a gente fez, por exemplo, no Teatro Municipal. Se você olhar o Teatro Municipal por fora, ele tem toda uma iluminação ornamental que engrandece à noite aquele espaço. Detalha algumas linhas, por exemplo, o Teatro Municipal ele tem uns pilares que são, parece meio em forma de losango, né? Faz assim. Então, aquilo lá ele está iluminado de uma forma que ele realça, que ele aparece.
sem tirar a estética do prédio. Entendeu? Então a iluminação LED, ela entra em tudo isso, nas pistas de caminhada que nós estamos fazendo. Tudo hoje que está fazendo novo é LED. A gente falou em pista de caminhada. No começo da entrevista, a gente falou um pouco sobre algumas obras feitas com relação ao esporte. Eu gostaria que você, secretário, detalhasse mais algumas obras, mais alguns investimentos que a sua secretaria tem feito com relação ao esporte. Eu estava falando, por exemplo, ali nas 7 quadras. As 7 quadras era um espaço que ele era deixado de lado, né? Estava ali, ninguém mexia, ficava ali. Hoje nós estamos reformando as 7 quadras inteirinha. Próximo das 7 quadras tem o Centro Esportivo da Secap, que também tinha lá um campo de bocha, né, de jogar, e o pessoal, os próprios moradores de rua tinham tomado conta daquilo lá, porque o pessoal não jogava mais a bocha e também ficava aquele espaço lá ocioso. O que nós fizemos? Estamos reformando todo o espaço, o campo, a arquibancada. Pegamos aquele espaço onde era a bocha e criamos espaços, salas de múltiplo uso. Então você pode ir ali, porque era um espaço que ninguém usava. Agora vai usar. Os jovens vão poder usar, os idosos vão poder ir lá dançar, vai poder ter aula de ginástica, vai poder ter esporte, xadrez. Então, assim, você dá vida no espaço. O Pinheirinho tinha uma quadra esportiva lá que a estrutura dela estava quase que comprometida, com problema de cair. E a gente está fazendo. Agora, já vamos soltar a ordem de serviço, a reforma do complexo esportivo do Wilson Romano Calil, que é onde tem o Natalone. Né? Ali vai ficar maravilhoso. Nós vamos reformar toda a parte de skate, por exemplo, porque o que aconteceu com o skate? Ele tinha ficado um pouco esquecido. Com as Olimpíadas, que o skate entrou também, faz parte agora das competições, o pessoal passou a se utilizar muito daquele espaço e daquela área, né? Só que era um espaço que foi projetado, foi o professor Manuel Antunes que construiu aquilo lá, eu acho que foi na década de 90, se não me engano. Eu era secretário de obras também, nós que fizemos lá. Mas os equipamentos todos ali de skate era para aquela época. Hoje é um esporte olímpico, né? Hoje é um esporte olímpico, mudou. Então, aquilo que tinha lá já não serve mais, né? Como eu já comecei aqui no início da nossa fala, complexo do Eldorado. Nós estamos agora na segunda fase, estamos atacando tudo lá, a piscina, aquecendo a piscina. A piscina não era aquecida, os idosos iam lá fazer aula de hidroginástica, tudo na água fria. Né? Então, está dando outro conforto. Rio Preto tem muito orgulho do time do Rio Preto Vailers, né? Que é multicampeão aí. A Secretaria de Obras também investiu nos vestiários da equipe? Demos a ordem de serviço mês passado. Então vão ser feitos ali novos vestiários, novo acesso, porque esse time ele está realmente... Levando o nome da cidade, levando o nome da cidade. E ali também toda a iluminação LED, né, para ter esse barateamento da energia, para você poder iluminar melhor. Tem um espaço realmente que eles vão poder utilizar com classe. Secretário, a gente está falando de obras, né? Não tem como a gente deixar de fora um desses projetos que está servindo de modelo para todo o país, a reurbanização da favela Marte. Qual foi a participação da Secretaria de Obras para levar cidadania a esses moradores? Ali é um projeto que entrou o governo municipal, o governo estadual e as ONGs, né? As ONGs juntamente com a iniciativa privada. Então, o governo estadual ele entrou com o recurso através do CDHU para fazer a construção das casas. As ONGs, para trabalhar com as famílias que estavam lá, a retirada delas, a locação em casas alugadas e estruturar socialmente essas famílias. E o governo municipal com toda a infraestrutura do lugar. Acesso, água, esgoto, energia elétrica, pavimentação,
guia, sarjeta, drenagem, tudo que tiver de infra ali é pelo governo municipal. Então, só foi possível graças a esse tripé, porque são obras caras. Ali, se contar tudo, deve ter uns 70 milhões de investimento, né? O governo municipal, ele entra ali, seria quase que assim, 1/3 para o governo municipal, não chega a 2/3 para o governo estadual, porque é toda a parte de construção, e o restante para as ONGs, né? Uma outra obra interessante, inclusive uma novidade, secretário, é que em breve Rio Preto vai ter um terminal turístico ali na Antiga Pedra. Fala um pouquinho sobre o que é esse terminal. Hoje nós temos, por exemplo, muitas viagens de turismo de ônibus que saem daqui de Rio Preto e vão, por exemplo, para São Paulo, um bate-volta, por exemplo, sai daqui à noite, faz compra em São Paulo durante o dia e volta à noite. Excursões de empresas particulares que vão, por exemplo, para o Paraguai, que vão para Foz do Iguaçu, que vão para São Paulo, que vão para Minas, né? Saem e vão fazer excursões. Ouro Preto, Aparecida do Norte. E aí o que acaba acontecendo? Esse embarque e desembarque é feito na cidade. Então vou parar perto da catedral. Olha, nós vamos parar em frente à escola tal. Então nós vamos concentrar tudo isso num terminal turístico, que vai ser ali onde você falou, onde era a pedra. Então todos esses ônibus não vão mais poder sair sem ser dali. O embarque e o desembarque vai ser ali. Então ali vai ter sanitários acessíveis, controle de entrada e saída, segurança, porque chega alguém que foi fazer compra em São Paulo com as malas cheias. Um assalto, né? Ali não, ali vai ser um terminal rodoviário com toda a segurança. Ali nós estamos investindo quase 10 milhões de reais. Então muita gente fala assim, mas não precisa disso. Não precisa às vezes porque você não usa, mas quando você governa a cidade pensando em todo mundo, tem uma fatia muito grande da sociedade que se utiliza disso. A gente observa muito, né, secretário, andando pelas cidades, muitas vezes em frente a alguns determinados hotéis, né, as pessoas partindo dali para excursões, ou mesmo essas excursões saindo para fazer compras em São Paulo, de lugares em bairros mais afastados, com essa necessidade de segurança também, de infraestrutura. Então é importante que essas pessoas tenham um lugar adequado para esse tipo de viagem, né? Que é uma forma de turismo importante e presente na nossa cidade, né? E aí você também revitaliza o espaço, né? Era um espaço degradado, né? Cada vez que você traz pessoas para um espaço, você afasta quem quer fazer coisa errada no espaço. Isso é uma lei, né? Trouxe luz, trouxe pessoas, trouxe famílias, trouxe convivência, o consumidor de entorpecente vai embora, quem quer roubar vai embora, porque aí vai ter polícia, vai ter posto policial, vai ter guarda, vai ter... Então, você cria um ambiente novo no lugar. Secretário, a gente está falando de revitalização, de construção, de reforma. Logo vem à cabeça as obras em andamento na rodoviária e também no Shopping Azul. A gente lembra que esse prédio foi atingido por um incêndio em 2021, precisou ser totalmente renovado. Como é que foi desenvolver esse projeto e o que ele vai ter de diferente, de inovação, de melhorias para a população na hora que ele estiver pronto? Na realidade, o terminal rodoviário, que é esse internacional e nacional que nós estamos falando, ele faz parte de um complexo todo de transporte coletivo, né? Que começou pelo terminal urbano, agora o terminal metropolitano também foi todo reformado, mas ele está sendo utilizado para o terminal metropolitano e o terminal nacional e internacional, porque ele está sendo reformado. A hora que passarmos a utilizar esse novo terminal, que está sendo o laudo Natel, que está sendo todo reformado, então o metropolitano volta a ser utilizado para a finalidade dele, que são os ônibus da região metropolitana, que vão usar ali. O outro já é para ir para São Paulo, para ir para outros estados e para ir até, que vai para o Paraguai, para a Argentina, que sai daqui.
né? Então, quando nós começamos a fazer, já ia fazer esse projeto, já estava o projeto praticamente pronto. E aí houve um incêndio. Nós tivemos que, em 2 meses, 2 meses e meio, mudar todo o projeto, porque ele estava sendo pensado de um jeito. De repente, a estrutura lá em cima desabou. A outra parte ficou condenada. Então, tudo aquilo que a gente tinha feito... Precisou readequar tudo, né? Readequar tudo, e num espaço muito curto, porque nós tínhamos ali verbas diferentes. Então, tinha, por exemplo, verba federal que na época era deputado Rodrigo Garcia tinha conseguido, entendeu? Tinha recurso do Mobilidade Urbana, tinha recurso do seguro que veio, tinha fonte da prefeitura, fonte 1, recurso próprio. Então, você tinha prazo, você tinha que, se você não fizesse tudo isso, abrisse a licitação, publicasse, assinasse o contrato, você perdia essas verbas. Então, você vê, é uma obra que, envolvendo tudo, vai dar uns 23 milhões. É muito dinheiro, né? Por quê? O prédio é muito grande. Aquele prédio lá ele tem 10 mil metros quadrados, quando você pega os 3 pisos. E nós estamos reformando os 3 pisos. Toda a parte elétrica, hidráulica, piso, foi tudo trocado. 3 elevadores, que não tinha elevador. Você, para acessar do piso da Praça Paul Harris até o Shopping Azul, você tinha que ir na escada, com mala. Hoje você tem 3 elevadores, né? Então, é um espaço que os banheiros todos acessíveis. Ganhou muito, né? Rio Preto ganha muito. Sala VIP vai ter também? 12 salas VIP. Vai para lá uma parte do PROCON, a EMURB, um posto de atendimento ao turismo. Uma outra coisa importante também é a questão do estacionamento, né, secretário? Que as pessoas tinham uma certa dificuldade de parar ou estacionar ali nas imediações. Você não tinha, né? Não tinha lugar, porque ficava o local... Você chegava e queria, por exemplo, descer para acompanhar um familiar seu, para comprar a passagem, levá-lo até o portão de embarque, você não tinha onde parar. Hoje nós vamos ter um estacionamento para 50 vagas, ele vai ser pago, mas pelo período que você estivesse utilizando. E é ali mesmo, você já deixa o seu carro ali, sobe a escada rolante ou a rampa e já vai estar lá no terminal. Vai dar uma nova cara para a cidade, né? Muito mais conforto para o usuário da rodoviária. Exatamente. Muito bem, nós conversamos hoje aqui com o secretário de Obras, Israel Sestari, que falou um pouquinho para a gente das obras que são realizadas na nossa cidade, não só onde você vê e passa mais, na represa, na região dos condomínios, na Zona Sul, mas também nas obras espalhadas por toda a cidade, na interligação feita em toda a nossa cidade. Secretário, foi um prazer, foi um bate-papo muito interessante para as pessoas conhecerem um pouco mais do que está sendo feito na nossa cidade. Seja sempre bem-vindo aqui ao PrefCast, tendo novidades, tendo mais informações importantes. A gente está de portas abertas. Obrigado, foi um prazer todo meu. Muito obrigado para você que esteve com a gente também aqui em mais uma edição do PrefCast. Não se esqueça, pegue o link do nosso vídeo, do nosso podcast, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. Não esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal também da Prefeitura aqui no YouTube para você poder recomendar cada vez mais os nossos vídeos e as nossas informações para todos os cidadãos da nossa cidade, tá bom? Valeu, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente e até a próxima.